Olá, cuidadoras especializados! Hoje nós vamos começar com a aula de anatomia. Como eu havia explicado para vocês, a gente vai falar a primeira parte de anatomia, tá? E depois a gente vai prosseguir com as aulas também de anatomia e fisiologia. Hoje vamos dar introdução então na anatomia. O que significa anatomia? A anatomia é onde a gente fala toda a parte do corpo humano, tá? O corpo humano subdivide-se em três partes, sendo elas cabeça, que compreende o crânio e a face, o tronco, que compreende pescoço, tórax, abdômen e a pelve, membros superiores e inferiores, os órgãos que localizam-se das seguintes cavidades do corpo, que no crânio é o cérebro, o encéfalo, vertebral, a medula espinhal, tórax, coração e seus vasos, o abdominal, o estômago, o intestino, o fígado, vesícula biliar, pâncreas e rins. E a pélvica, que é o reto, bexiga e órgãos genitais. Então aqui está a divisão do nosso corpo humano, para vocês terem uma melhor noção do que vai dentro da nossa cavidade, como que é a subdivisão de cada órgão dentro de nós. Aqui tem os nossos pulmões, os nossos rins, o nosso sistema excretor, o intestino, nosso sistema reprodutor, o estômago, o pâncreas, o fígado, a tireoide, o timo, onde que é da criança, né? Então, a gente está vendo aqui todos os nossos órgãos internos, tá? Essa parte aqui é a parte do nosso crânio. Cada partinha da nossa cabeça, dos nossos ossos da cabeça, do crânio, tem um nome, tá? Então tem a parte occipital, a parte temporal, a parte parietal, a parte frontal, temporal, nasal, zigoma, maxilar, mandíbula. Por que eu preciso saber disso, professora? Porque, por exemplo, o seu idoso ou sua criança foi lá e bateu a parte da frente da cabeça. Então, vai falar assim, que parte que bateu? Bateu a parte da frente. Não, agora vocês sabem falar. Ele bateu a parte frontal. Ele bateu a parte occipital, que é a parte de trás. Então, cada parte do nosso crânio, da nossa cabeça, a parte óssea, tem um nome e agora vocês sabem definir cada parte. Por exemplo, se você for no médico, o médico falou assim, ela fraturou a mandíbula ou está com problema na mandíbula. Vocês sabem que é aqui nessa parte do queixo que se chama mandíbula. Aqui é a anatomia do cérebro. Dentro do crânio, nós temos o nosso encéfalo, né? Todo mundo fala cérebro, mas na verdade, dentro da cavidade craniana, a gente tem o cérebro. O que o cérebro é composto? Nosso cérebro é composto por várias partes que comandam o nosso corpo, tá? Então, dentro do cérebro tem o corpo caloso, o tálamo, o mesencéfalo, o cérebro, o tronco encefálico, a medula, a ponte, a hipófise e o hipotálamo. Cada um desses tem um papel fundamental dentro do nosso cérebro. Lá na frente eu vou explicar o que cada um faz, o porquê, o que cada um comanda no nosso organismo. Se você, por exemplo, deu um problema no hipotálamo, por exemplo, o hipotálamo e a hipófise é o que controla a excreção de alguns hormônios do nosso organismo. Se a hipófise para de secretar alguns hormônios, acarreta vários problemas. Ou se a gente tem, por exemplo, um AVC
e acomete tanto a parte do cérebro quanto essa parte de hipotálamo e hipófise, descontrola alguns hormônios, descontrola algumas partes do nosso organismo. Por isso que lá na frente eu vou explicar cada uma delas. Eu vou voltar aqui um pouquinho nesse corpo humano, que hoje eu vou explicar um pouquinho do nosso sistema, dos órgãos, né, de cada um. Então a gente sabe que o cérebro é onde a gente pensa, o cérebro é que comanda o nosso corpo inteiro. Ele que manda a sinapse, né, para o nosso corpo, que comanda, por exemplo, o cérebro não fala assim, pulmão, respira, né? O nosso próprio organismo já sabe que a gente precisa respirar, né? A gente não precisa ter que ter, como que eu vou explicar? Não precisa ter algo de mandar, já é um estímulo do nosso próprio organismo. Respirar para nós é uma coisa natural, é uma coisa que o próprio organismo já faz. A não ser que tenha algumas doenças que acometem o nosso pulmão, que aí tem essa dificuldade de respiração, né? Então, é isso que eu quero que a gente entenda, que o nosso corpo funciona de uma forma natural, que o nosso cérebro manda o estímulo e o nosso corpo funciona normalmente. Agora, quando a gente vai caminhar, a gente tem que ter o quê? O nosso estímulo de vontade de ir caminhar, né? Não é uma coisa que o nosso corpo faz por si. Por exemplo, o pulmão a gente não fala, agora eu vou respirar. Não. O nosso próprio organismo respira. Tanto quando a gente dorme, o nosso pulmão continua respirando. Agora, caminhar não. Caminhar, eu envio a mensagem, nosso cérebro compreende, detecta que eu preciso levantar e caminhar. Então, o nosso estímulo de locomoção se dá através de uma reação mandatória. É diferente do nosso respirar, que é uma reação natural. O nosso organismo não precisa que a gente mande respirar. Agora eu vou respirar, agora eu vou parar de respirar. Não. Respirar é algo natural, é algo que o nosso organismo já faz. E agora o caminhar, se locomover, não. É algo que a gente tem que fazer o pensamento, encaminhar para o cérebro, ele fala assim, não, agora nós vamos levantar. Aí, depois que a gente expressa a vontade para o nosso cérebro, que ele manda a sinapse para os nossos músculos, para os nossos ossos, para a gente se locomover. Então, tem a diferença de sinapse natural, que é o que faz naturalmente no coração, no pulmão, nos rins, e a sinapse mandatória, que a gente manda para a gente se locomover, para a gente andar, para a gente comer. Se a gente não mandar a sinapse, tô com fome, preciso comer, né? Então a gente tem que ir lá e comer. Agora a digestão, o nosso próprio estômago faz. A gente não precisa falar, agora faz digestão, estômago, não. Nosso próprio estômago já sabe que é algo natural de fazer a digestão. Agora, o ato de movimentar-se é algo que a gente comanda. Então, a gente que controla essa parte da sinapse. O problema é quando a gente sofre algum acidente, né? Quando a gente sofre um acidente, que a gente bate a medula ou bate a cabeça, né? E que perde esse controle da gente mandar esse estímulo para a gente se locomover, para a gente comer. Então o organismo perde essa noção. E quando o organismo perde essa noção, é onde a gente entra, né? Às vezes, infelizmente, sofreu um traumatismo, por exemplo, bateu aqui no pescoço, bateu, seccionou, rompeu a medula e não tem mais os estímulos, quer dizer, não tem essa comunicação de eu vou levantar, até ter um estímulo do nosso cérebro, a gente pensa, mas aí como não tem comunicação, não tem como o cérebro mandar um estímulo,
então a gente não consegue mais levantar, a gente não consegue mais se locomover, a gente não consegue mais comer, e aí é onde tem que ter a intervenção, às vezes do ventilador mecânico para respirar, porque não tem mais o estímulo, seccionou, quebrou, né? Então tem que ter a ventilação, tem que ter a cadeira de roda, porque não se locomove mais, às vezes tem que passar a sonda, porque não consegue mais ter o estímulo de comer, né? O nosso corpo é tão perfeito que, apesar de tudo, dessa secção, de quebrar a vértebra, ele ainda consegue ter o estímulo do coração, dos rins, né? Ainda pode ver, a pessoa sofre um acidente, mas continua, o coração continua pulsando, os rins continuam filtrando, a bexiga continua armazenando xixi, né, a urina. Então, assim, apesar de ter esse seccionamento, o nosso organismo ainda continua a produzir, né, esses estímulos naturais. Infelizmente, o estímulo, às vezes, de locomover é seccionado, é quebrado, e tem gente que não recupera nunca mais. Mas o estímulo natural de alguns órgãos continua. Por isso que tem que, depois que a pessoa sofre um acidente, tem que estar sempre passando por uma avaliação, tem sempre que ter o estímulo para não perder daquele que está funcionando e estimular aquele outro a estar voltando, a estar a sua forma natural. E o estímulo de locomoção, a gente fala em algumas literaturas que com exercício, fisioterapia, consegue voltar a alguns tipos de estímulo, dependendo da fratura, né? De como que, se às vezes só está inchado e desincha, a pessoa volta a se locomover, não como antes, mas volta. Agora, se teve a ruptura da vértebra, é muito difícil a pessoa conseguir voltar, né? Hoje fala-se de cirurgias, de célula-tronco, mas ainda é algo que está sendo estudado. Tem gente que teve sucesso e, infelizmente, tem gente que não teve sucesso, não voltou a ter esse estímulo totalmente, né? Então é algo aí, vamos dizer assim, que é sorte para todos, né? Então a gente sabe, que nem eu falei, do pulmão, né? Do estômago, que é algo involuntário, do coração, que é algo voluntário, dos rins, que é o que filtra todo o nosso sangue do nosso organismo. O rim é um dos órgãos mais importantes do nosso organismo, porque ele filtra todo o nosso sangue. Todas as impurezas do nosso sangue é filtrado pelo rim. Então, quando a pessoa bebe pouca água, aquelas toxinas do nosso organismo ficam mais acumuladas no rim. Por isso que ele tem uma dificuldade. Ele às vezes tem que trabalhar um pouquinho mais, porque aquela pessoa não toma muito água. E às vezes é onde desenvolve algumas doenças de pedra no rim, né? Síndrome nefrótica, né? Por quê? Porque toma pouco líquido e força, né? O rim. O fígado é uma glândula, uma das glândulas maiores que a gente tem no nosso corpo, né? O fígado também é muito importante. Por que o fígado é importante? Uma coisa que eu acho que vocês não sabem é que no fígado é metabolizado 80% das medicações que a gente toma, é tudo metabolizada no fígado. Quer dizer, a gente toma pela boca, passa pelo estômago, mas a metabolização daquela medicação que vai fazer efeito no nosso organismo é pelo fígado. Por isso que existe a hepatite medicamentosa. Aquela pessoa que toma medicação em excesso e sem necessidade pode desenvolver a hepatite medicamentosa. Por quê? Porque todo remédio que a gente toma é metabolizado no fígado, tá? Por isso que algumas pessoas que têm alguns problemas psiquiátricos, né, alguns problemas mentais, algumas síndromes até, tem que sempre estar passando no endócrino. O endócrino é um médico que trata toda essa parte hormonal. Como a glândula, ou o fígado é uma glândula que secreta alguns hormônios e metaboliza, o endócrino cuida dessa parte. Por quê? Porque a pessoa que tem uma síndrome, ou uma pessoa que é psiquiátrica,
ou até um idoso mesmo que toma muita medicação, sobrecarrega muito o fígado. Então o médico sempre vai estar pedindo exame para ver como que está a vida desse fígado, como que está esse fígado, porque pelo o excesso de medicamento, da produção que ele faz, às vezes, a força que ele faz para o organismo captar todo aquele medicamento, ele pode adoecer e virar uma hepatite medicamentosa, tá bom? Mas lá na parte do fígado e da parte endócrina eu vou frisar bem e explicar como que é essa metabolização, tá? Aqui é só para vocês terem uma noção de como o fígado é importante também para nós, tá bom? No estômago eu já falei, que é onde a gente, né, digere os nossos alimentos, né, onde a gente acumula alguns ácidos também, mas a maior parte do estômago é ingerir, fazer a digestão para mandar para o intestino e para o fígado, tá? O pâncreas é um órgão, ó, pequenininho, né, que fica aqui, na verdade, atrás aqui, entre o estômago e os rins, ali atrás, bonitinho, tá? O que é esse pâncreas? O pâncreas é um órgão que secreta alguns hormônios para o nosso organismo, tá? O pâncreas é o que secreta a insulina, que controla a glicose. O pâncreas é o que secreta o glucagon, que é também captado pelo fígado, que é um hormônio, tá? E o pâncreas, ele ajuda a organizar vários outros sistemas do nosso organismo, tá bom? Na parte endócrina de sistema hormonal, eu vou falar bastante do pâncreas para vocês, tá bom? Aqui é só para vocês verem onde que é mesmo, tá? E a função dele é essa, excretar a insulina, regular alguns outros hormônios. Ele tem uma função muito importante, ele é o que regula o nosso fígado e o nosso rim, em algumas excreções de alguns hormônios, mas basicamente ele secreta mais a insulina, tá? Para captar os açúcares no nosso organismo. O intestino, né? Ó como a porção do intestino do nosso corpo é grande, né? Então a gente ingere o alimento, vai para o estômago, do estômago ele manda para o intestino. O intestino, gente, principalmente tanto na criança quanto no idoso, vocês que são cuidador especializado, que vai cuidar de idoso, de criança, de enfermo, olha só o tamanho da porção do intestino. É muito importante a gente ter noção que aqui é o colo, né, o mesentérico, da gente saber que aquela pessoa às vezes não vai se locomover, ou aquela criança não tem um hábito alimentar muito bom. E esse trajeto do alimento aqui dentro, nessas ondas aqui, às vezes o trajeto é muito dificultoso, a pessoa tem muita dor, né? A ingestão de água, tanto para o rim quanto para o intestino, é muito importante, gente, porque ele vai ajudar a ter esse trajeto, a ter essa locomoção dentro do nosso organismo. Claro que ressalva algumas doenças, igual um paciente que tem uma síndrome nefrótica, ou um paciente que tem uma sobrecarga no coração, uma sobrecarga cardíaca, vai ter esse controle hídrico, vai ter o controle da quantidade de água que vai ingerir. Mas isso vai ser tudo anotado. Então a importância de vocês saberem o que seu paciente tem. E a gente sabe que quando a gente é idoso, tem a motilidade o quê? Diminuída, porque o nosso organismo está envelhecido. Quando é novo, toma uma água, toma uma fibra com água, porque só a fibra também não resolve. A gente sabe que aquele organismo está novinho, está bonitinho, vai fazer a excreção, vai fazer o bolo fecal. Agora, no idoso, mesmo às vezes você dando a água, mesmo você dando a fibra, vai estar dificultoso esse trajeto. Então, às vezes a gente tem que fazer o quê? O estímulo. Massagem mesmo, aumentar a ingesta hídrica, né, ingesta de água, para estar fazendo esse trajeto mais fácil, para o idoso não ter tanta dor. E a gente sabe, infelizmente, que na nossa sociedade não é assim que funciona. A gente vive com uma triste realidade, principalmente com idosos e acamados, né, de gente que não controla, né, não dá muita água,
não tem essa dieta rica, né, em fibras, né, em alguns componentes laxativos naturais, como mamão, ameixa, que não é todas as sociedades que tenham acesso a isso, né, e é onde a gente vê que tem o endurecimento, pedra mesmo o bolo fecal, e pode até romper o intestino e levar à morte, né, é muito triste, mas é uma realidade hoje na nossa sociedade, principalmente pacientes que ficam acamado jogado, que fica lá 7 dias sem evacuar. Então, a importância, né, da gente estar ali como cuidadores, estar ali preservando a vida, né, porque vocês viram o tamanho que é o intestino, né, então, tanto numa criança quanto no idoso, a gente tem que estar prestando atenção, né, em todas as partes do organismo, porque se por exemplo, se o rim para de funcionar, a pessoa vai inchar, vai ter a alteração de pressão arterial, né? Então, qualquer um desse sistema, se a bexiga para de excretar, ele vai ter o bexigoma, que é uma bexiga grande, né? Vai ter dor. Então, assim, cada parte do organismo, que a gente, se tiver algum problema ou parar, vai dar o sinal. Né? No pulmão, se ele tiver com dificuldade, ele vai apresentar a dificuldade para respirar, a saturação, né, no sangue de oxigênio vai cair. Então, quando o sistema do nosso organismo, quando o nosso corpo fica doente, ele demonstra. E cabe a nós sabermos o que está acontecendo. Por isso que a gente está aqui, para explicar cada parte e ajudar a vocês a entenderem o que está acontecendo, tá bom? Hoje foi uma aula prévia que eu dei para vocês, uma aula bem sucinta, tá? Sobre anatomia. Na próxima aula que eu for gravar para vocês, eu vou pegar cada órgão, então vou explicar cada órgão, como que ele faz, como que é a sua função, como que é o estímulo, qual que é o normal, por exemplo, do pulmão, qual que é o normal da saturação, qual que é as partes do pulmão, o ápice, o médio, a base pulmonar, o que tem dentro do pulmão. Então, cada órgão, eu vou estar explicando cada um, a sua função, o órgão normal e quando o órgão está doente, tá bom? Espero vocês para a próxima aula. Se vocês não entenderem alguma parte, vocês podem me mandar pelo WhatsApp, que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima!